Olá, boa tarde a todas, a todos. Nós vamos iniciar, então, a nossa palestra de hoje com a professora Alexandra Fante. Inicialmente, agradeço a presença da professora. E antes mesmo de apresentá-la, eu também preciso fazer algumas apresentações sobre essa nossa atividade. Essa é uma programação, um ciclo de palestras que o grupo de pesquisa Emancipajor, ligado ao programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade Casper Líbero, em parceria com a ABPCom, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular, Comunitária e Cidadã. Essa parceria, então, deu frutos e a gente criou um calendário de apresentações, trazendo aí convidados que abordam diversos temas ligados ao jornalismo contemporâneo, ligados às questões também de emancipação social, que fazem parte do escopo das nossas atividades. Eu vou, então, apresentar a professora Alexandra Fante. Professora, ela é pós-doutoranda, ela está conosco fazendo estágio pós-doutoral na Faculdade Casper Líbero. Ela é doutora em comunicação social pela Universidade Metodista, em cotutela, desculpem, com a Universidade Beira do Interior. E ela tem uma dupla titulação que ela fez a partir desse convênio com a UBI, e ela é coordenadora, especialista em comunicação e educação, então dialoga muito com a gente, com os objetivos do nosso grupo, coordenadora e docente dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e design gráfico, no formato EAD do Centro Universitário Ingá, Uningá. Ela é pesquisadora no grupo de pesquisa Jornalismo Contemporâneo, Emancipajor, né? E do GENEM, Grupo de Estudos sobre Nova Ecologia dos Meios, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Então, a gente tem um prazer imenso em recebê-la com esse tema, né, que causa curiosidade, que desperta interesse para quem estuda o jornalismo contemporâneo, que é o jornalismo apificado e arquitetura da notícia. É um tema que a professora desenvolveu no doutorado e que vem aprimorando desde então. Então, um prazer imenso, agradeço muito estar aqui conosco para conversar, para esclarecer esses temas que são tão urgentes, necessários e importantes para quem estuda jornalismo. Professora Marli, eu quero agradecer o convite, fico honrada pelo convite, pelo seu convite, o convite da Casper, e de poder falar nesse grupo de pesquisa e contribuir um pouquinho mais sobre o meu estudo doutoral e as pesquisas que eu venho fazendo, então, nessa vida acadêmica. Muito obrigada. Alexandra, a gente vai abrir, então, para você fazer essa exposição. Depois da tua exposição, a gente tem aí as perguntas que poderão ser enviadas pelo chat, né? A Isabel Mel, que está coordenando essa mediação nas redes sociais, vai fazer a seleção, vai fazer o encaminhamento das questões, né, para a gente fazer um debate ao final. E aí vou registrar também, aproveitar para registrar um agradecimento a Isabel, né, que é mestre pela Universidade Metodista, também está conosco no grupo de pesquisa, e também ao Carlos Humberto, que é diretor de comunicação da BPCom. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Fiquem preparados aí para um debate após a fala da professora. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada de novo, Marli. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre esse jornalismo apificado e essa arquitetura da notícia, né? Eu começo, então, a falar sobre o que é esse jornalismo apificado. Então, o jornalismo que vem
que ele é veiculado, é produzido para os aplicativos de notícia, né? E a gente percebe que existem alguns conteúdos diferenciados neste formato de jornalismo apificado. Então, o conteúdo idôneo, aquele que vem do jornal impresso e vai para os aplicativos de notícia na íntegra, desconsiderando as qualidades, as capacidades do aplicativo, a produção multimídia e também desconsiderando o formato, por exemplo, a quantidade de caracteres, o conteúdo que ele é adaptado e nós não conseguimos, então, ser nem idôneos, nem completos, mas também nem exclusivos. É como se fosse um grande recorte, uma adaptação, e o conteúdo exclusivo, que é aquele produzido para o aplicativo, né? No jornalismo, nós temos 2 tipos de aplicativo, o nativo ou autóctone, que é, por exemplo, o Observador de Portugal. Então, ele nasceu já na plataforma de aplicativo, ele não veio da TV, ele não veio do rádio, ele não veio do impresso. É o jornalismo que já nasce com as características do aplicativo. Então, esse é o jornalismo apificado. Em seguida, a gente fala sobre a arquitetura da notícia, né? E a arquitetura da notícia, quando eu cunhei esse termo, eu busquei da arquitetura da informação. Por quê? Existe uma similaridade, ela não é convergente, mas existe uma similaridade. Então, são 3 eixos de interseção quando a gente fala de arquitetura da informação, muito usado pela tecnologia da informação, que é o contexto, o conteúdo e os usuários. Então, a palavra usuário é muito usado, então, pelo TI, né? Na comunicação, eu não concordo com esse termo, usuário, porque eu acho que existe uma questão de interagente, uma comunicação que precisa ser horizontal e não vertical. Então, comunicação se refere a retorno, né? Não existe um monólogo, certo? E existem 4 etapas, então, dessa interseção, que existe a demanda, né, de uma plataforma, de um site, por exemplo, a organização das informações, todo o planejamento de como vai funcionar, de como isso vai ser bem lido com uma fluidez, e a implantação. Então, tudo isso a gente percebe também que acontece na comunicação. E a arquitetura, ela vai ter 3 perspectivas, né? A arquitetura da informação. É como design para um ambiente específico, a gente tem isso no jornal impresso, a gente tem isso no site, no aplicativo, então, para cada meio, para cada ambiente específico, como organização de espaços de informação de qualquer tipo. Se eu tenho áudio, vídeo, foto, news game, realidade virtual aumentada, e como percepção da realidade. Bom, tendo isso como pressuposto, então eu defendi que a arquitetura da notícia, ela envolve vários elementos para se tornar completa. Então, começando ali pelo design gráfico, né, que a gente chama de design interativo, então, ou design de interação, que vai trabalhar conforme a plataforma que está, a estruturação do conteúdo, o que vai ser composto nesse conteúdo. É texto, é vídeo, é áudio, né? Então, é a multimedialidade. Essas mídias, elas precisam se complementar, então, cada uma delas traz uma informação a mais, elas precisam se interagir, então, cada vez que eu acesso um conteúdo, eu vou ter mais informação sobre aquele tema ou aquele assunto. Mas, se eu acessar uma dessas mídias, eu já tenho informação suficiente para me informar. Então, esse é um desafio da multimedialidade, né? Que as mídias se interajam e que elas sejam únicas também. Então, não é só fazer a mesma coisa para mídias diferentes. Não, cada mídia precisa ter uma abordagem. Isso vai permitir que a pessoa faça a personalização, então, da leitura dela. Conforme ela quer se aprofundar em um aspecto ou outro, isso vai gerar interatividade. E essa imersão de acordo com o interesse dela. Bom, quando a gente toca em arquitetura da notícia, a gente fala de toda essa estrutura. Então, é um conjunto de elementos, a gente vai falar sobre isso,
mas principalmente sobre a experiência que gera. Então, quando eu pegava um jornal impresso, eu lia uma notícia, eu tinha uma leitura linear. Eu li o lead ali no comecinho, o primeiro parágrafo, e a minha única escolha era olhar a foto e continuar a leitura do texto. Hoje não. Hoje eu consigo visitar mídias diferentes, em formatos diferentes, a partir do movimento que eu quero dar. E aí eu coloquei 6 ambientes para a gente discutir hoje, passando alguns um pouco mais rápidos, que são coisas um pouco mais técnicas, e a gente vai focar nessa inovação do item 6. Mas o primeiro item é sobre os dispositivos móveis, o segundo sobre a conexão always on, a conexão que ela é contínua, o ambiente, onde é que está esse jornalismo amplificado e essa arquitetura da notícia voltada para esse ambiente, a questão de hardware, como é que o dispositivo móvel interfere na nossa interatividade, então, com a notícia. O conteúdo, ser adaptado ou não para diferentes tamanhos de tela, que eu chamo aqui de multitelas, e a questão da inovação. Né? Existem algumas características desse jornalismo amplificado. O que a minha pesquisa constatou, então, considerando principalmente a comparação com o que a gente conhece de webjornalismo. Então, começando com dispositivos móveis. Quando a gente fala de dispositivos móveis, né, existe uma pequena confusão aí do que é isso. Vamos começar falando de portabilidade e mobilidade. Né? Então, se você tem um notebook, por exemplo, isso é móvel ou isso é portátil? Existe essa discussão. Né? E, na verdade, quando você tem um notebook, você precisa de uma estrutura, algum suporte para poder trabalhar com ele. Então, uma mesa ou mesmo as suas pernas para apoiar e poder trabalhar. Então, nós consideramos, então, o notebook como portátil. Já os tablets e os celulares são móveis. Né? Eu não preciso ficar sentada, eu não preciso me preocupar em colocar sobre uma superfície. Eu posso sair andando, né, com o meu celular e falando e digitando. Então, isso é móvel. Tá? Então, dispositivos móveis que nós vamos considerar aqui é smartphone e tablet. Vou trazer alguns dados que eu acho importante para a gente entender como é que fica toda essa questão de acessibilidade, principalmente à internet banda larga. Né? Esse dado é de 2019, o último dado atualizado. Nós temos no Brasil 230 milhões de smartphones ativos, para uma população de 211 milhões e 700 mil brasileiros. Ou seja, nós temos mais smartphones do que brasileiros. Então, é realmente um mercado em grande expansão. De 2018 para 2019, houve um aumento de 10 milhões de aparelhos ativos, de smartphones ativos no Brasil. Então, é um número muito considerável. Então, nós temos um ambiente aí que as pessoas começam a usar no dia a dia com muito mais facilidade e muito mais regularidade. Temos o dispositivo móvel, eu preciso, então, de conexão, que vai chamar, então, de always on. O professor Eduardo Pelanda, da PUC Rio Grande do Sul, que cunhou esse termo. E aí, a gente tendo uma internet móvel de banda larga, vai estimular a nossa mobilidade. E isso vai trazer demandas para o nosso jornalismo também. A gente vai falar de um jornalismo de proximidade, que ele pode ser sobre a informação local, mas eu posso falar de um jornalismo de proximidade quando ele está muito próximo de mim. Então, eu posso, em Portugal, a gente fala sacar o celular, né? Lá eles falam telemóvel, sacar o telemóvel do bolso, e aí eu já tenho todas as notícias aqui na minha tela, junto comigo. E o celular, ele tem uma função meio identitária, né? Assim, quando alguém perde o celular, ela fica apavorada. As senhas estão ali, a vida, a agenda, então já é meio que McLuhan fala de extensão do corpo humano. Então você já
já tem uma relação de identidade com o seu aparelho celular, com o software. A partir dessa proximidade e com conexão e com esse dispositivo que ele tem multifunções, é possível, então, que a gente tenha mídias locativas. Então, com marcação, com geolocalização, eu consigo informações de locais, por exemplo, locais turísticos, eu tenho essas localizações do que acontece, de imagens, que são feitas por todos nós, sem depender de uma mídia massiva, uma grande mídia, né? Nós podemos fazer essas mídias locativas também. Isso acontece muito nos blogs, né? Nas redes sociais e alguns aplicativos também. O Rio de Janeiro tem um aplicativo, por exemplo, que informa sobre o que está acontecendo na cidade. Se existe tiroteio, assalto, e ele vai mapeando, colocando nesse mapa para as pessoas consultarem antes de ir, ou ir para casa, ou sair de casa. Então, essas mídias locativas são feitas por nós mídia, né? Só que existe ainda um grande desafio, né? Em 2018, uma pesquisa da CETIC mostrou que 200 milhões de latino-americanos não têm acesso à internet. Então, esse é um número bem expressivo. No entanto, um gráfico mostra aqui, de 1990 a 2016, o crescimento, então, das mídias. A gente pode pegar aqui esse maior, que é da telefonia móvel, né, esse azul mais escuro, banda larga móvel também, que é esse tom de roxo, e uso de internet. São esses três que nos interessam mais. A banda larga fixa, ela se mantém estável e tem caído em alguns estados brasileiros. As pessoas têm adotado, então, essa internet banda móvel, uma característica aí que vem somar o jornalismo. As pessoas precisam estar informadas, precisam de outras coisas, até mesmo para entretenimento, né? Essa banda larga móvel é mais interessante. E aí, quem são esses desconectados? Isso aqui, na verdade, não faz parte da minha pesquisa, mas eu acho que esse é um espaço para a gente discutir as diferenças também, né? Quem não tem acesso? Ou como é que nós vamos entender se todo mundo tem acesso à notícia, ao jornalismo? A gente sabe que o jornalismo tem uma função social. Vamos colocar como exemplo aí o combate às fake news. E aí a gente tem um público que está descoberto por essa função social do jornalismo. Então, a internet residencial vezes o grau de instrução. Quanto menor o grau de instrução, menor a internet, menor o índice de acesso à internet residencial. Já para um público mais novo, existe maior adesão à internet. Então, menor idade, maior adesão à internet, móvel ou fixa. Já mostro esses gráficos aqui. No Brasil, a gente ainda está bem essa questão de gênero, de homens e mulheres. As mulheres ainda têm mais acesso à internet do que os homens. Mas a Bolívia e o Peru chamam a atenção pela grande desigualdade quando a gente fala de gênero. Os homens quase não têm, os homens têm muito acesso e as mulheres quase não têm acesso à internet. E a localização geográfica, urbana e rural, também há uma grande disparidade quando a gente fala dessa localização rural. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Esse primeiro aqui. Então, a gente está aqui falando de Brasil, o segundo gráfico aqui da esquerda para a direita, né? Então, quando eu tenho menos estudo, vocês podem perceber que a adesão à internet é menor. Então, o azul claro e escuro aqui, depois esse marrom, e depois sobe para as cores mais quentes, né? Então, secundário completo, superior, e terciário completo. Então, existe uma grande diferença aqui no Brasil quando a gente fala. Esse estudo aqui é do CETIC, né, e fala sobre a América Latina. Então, são dados bem interessantes, e esses dados eles fizeram um estudo entre 2013 e 2016. Bem, quando eu falei do acesso à internet, então, por idade, no Brasil a gente vê que quanto menor a idade, ou a idade produtiva, maior o acesso à internet. E aí, com maior idade, menor acesso à internet.
Pode ser uma questão de renda, mas também de interesse. No gráfico à frente a gente vai ver isso. Por gênero, Brasil está ok aqui, a maioria dos países, mas a gente vê aqui Bolívia, esse primeiro gráfico à esquerda, e o Peru, né, ali na metade, que as mulheres têm menos acesso à internet, uma quantidade bem considerável. E essa é um dado interessante para a gente entender o porquê. O estudo ele não apontou as razões, ele só mapeou e apresentou os resultados, mas é algo que nos interessa saber. O acesso em áreas residenciais e urbanas, né, o Brasil existe também, o segundo gráfico ali, uma grande distinção disso, mas com mais força na Bolívia e Honduras, maior igualdade ali no Uruguai. Em seguida, quais as razões para as pessoas não terem acesso à internet? Eu estou focando mais no Brasil por conta do nosso tempo, mas esse estudo eu posso enviar depois, colocar o link para vocês, ele é bastante completo, muito bem feito. Tá? Então, o Brasil, o último gráfico ali à direita, primeiro, as pessoas não têm internet, não têm acesso por conta do alto custo, seguido do interesse, em terceiro, da habilidade. Essa habilidade me parece que é uma questão de exclusão digital, ou apartheid digital, ou talvez analfabetismo digital, já que a gente tem um país envelhecendo, né? Então pode ser essa uma hipótese. Seguido, então, de disponibilidade, dispositivos e outros. Talvez os dispositivos em casa, ou aparelhos que não são smartphones e não têm essa capacidade de conexão. O outros aqui, a pesquisa também não aponta as razões, ela não determina quais são esses itens. Então, a gente considera, então, esse gráfico abaixo, mas o que chama muito a atenção é que o custo ainda é um grande entrave dessa democratização de acesso no Brasil. Domicílios e estabelecimentos, a gente vê aí os órgãos públicos, né, prefeituras com 100% em 2013 e 2015, e o que chama atenção, estabelecimentos de saúde, e aí talvez o que não permite uma integração de informação, e os domicílios, uma disparidade um pouco maior disso. Bom, diante dos dispositivos móveis e da conexão, né, que ela é ininterrupta, ou por Wi-Fi, ou por rede celular, a gente tem, então, o que a gente chama de jornalismo móvel. É a mobilidade. O jornalismo móvel, a gente considera que seja a evolução do webjornalismo. O webjornalismo vai estar no site, na web, enquanto o jornalismo móvel já se aproveita de hardware, então, trazendo essa mobilidade. Vamos lá, então, continuando, a questão do ambiente. Bom, aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão da tecnologia. Tá? A gente tem os sites que os meios de comunicação estão, tem as configurações específicas, alguns são responsivos, ou seja, eles vão se adaptando a cada tela. Você entra automaticamente, ele vai perceber se você está num tablet, qual é o tamanho do seu celular, e ele vai se adaptar. Outros sites ainda não têm isso, não foram programados dessa forma. É aquele que você tem bastante dificuldade de navegação, que você precisa aumentar e diminuir a imagem, não funciona direito. Tá? Então, o site, onde temos as notícias, nós temos os apps, os aplicativos, para iOS e Android, e aí você vai baixar no Google Play ou na Apple Store. Eles vão ocupar a memória do seu celular e eles têm várias funcionalidades. Por exemplo, a personalização, você pode escolher as cores do aplicativo, o tamanho de fonte, qual fonte você quer. Isso é muito válido para quem usa óculos, tem um pouco de dificuldade de lidar com letras pequenas. Então, você tem essa possibilidade. Outra funcionalidade também é você determinar que notificações você quer receber na tela do seu celular, por tema, né, por localidade. Então, você vai colocar lá para receber, a gente chama de push news,
Esses alertas funcionam como pílulas informativas. E aí você tem poucos caracteres, pelo menos um geral do que está acontecendo no mundo ou sobre um tema. Então, ele vai fazer esses disparos para o seu celular em horários programados. Esses horários, geralmente, nos aplicativos brasileiros, se dão no horário comercial. Alguns invadem um pouco à noite. Mas quando você baixa em horários... quando você baixa aplicativos que são do exterior, eles usam o fuso horário daquele país. Então, você vai receber notificações, então, durante a madrugada. Então, você, de manhã, vai ter várias notificações. Então, isso acontece. A gente tem também os aplicativos híbridos, que é aqueles que funcionam em qualquer plataforma, iOS ou Android. E, ultimamente, desde 2018, eu tenho percebido com mais força os web app, tá? Que são sites, eles são responsivos e eles permitem que você baixe um ícone, um atalho para a tela do seu celular, do seu smartphone. E aí você acessa esse ícone, ele já te leva direto para o site. Então, as empresas não têm o custo mais para colocar nas lojas do Google ou Apple, por exemplo, baixa o custo, mas você precisa ter, para acessar esse atalho e levar para o site, o acesso à internet. Bom, vantagem, ele não vai ocupar nada da memória do seu celular. Desvantagem, ele não tem todas as funcionalidades do aplicativo em si, do app, que tem lá na loja. Ele fica entre o app e o site, né? Então, aí se criou um nome, a terminologia web app, na tentativa das empresas criarem mais audiência, garantindo que as pessoas não ocupem as memórias dos seus telefones, que era um grande problema apontado para não se baixar, então não se fazer o download. Bom, falando ainda em ambiente, a gente fala de economia. Esse termo quem cunhou foi o professor João Canavilhas, né, e ele trouxe alguns dados. Eu revisitei esses dados e atualizei. Por incrível que pareça, o Brasil é o segundo maior mercado de aplicativos no mundo. Ele está atrás da Indonésia. E me deixou um pouco curiosa saber por que Brasil e Indonésia, né? Talvez ainda porque a gente esteja num patamar de que as empresas estão se adaptando, estão aderindo a essa nova plataforma, enquanto países como Japão e Estados Unidos saíram na frente. Então, hoje, nós somos esse segundo país que mais cresce falando de aplicativos. No Brasil, os aplicativos que mais são feitos downloads, primeiro de compras, depois de viagens, né? E a previsão é de que seja movimentado 6 trilhões e 600 milhões de dólares em todo o mundo até 2021. A gente está falando só de aplicativos. Então, é o que eles podem gerar na economia. Coloquei ali o número de downloads da Apple, do Google e da Microsoft. A Microsoft é mais tímida, 65 milhões ano, mas a Apple domina o mercado com 50 bilhões de downloads ano. Um número bem grande. Falando de hardware, não sei se está tudo bem, se está muito rápido até aqui, para dar um contexto, porque todos esses elementos, eles fazem parte do que a gente chama de arquitetura da notícia. A gente tem um mix, então, de elementos que são necessários para que esse jornalismo amplificado, essa arquitetura da notícia seja possível, tá? Então, o hardware que eu falo são os dispositivos móveis, os tablets e os smartphones. E aí eles têm algumas características. Primeiro, a conectividade. Você pode conectar a internet por Wi-Fi, a rede celular e Bluetooth. Ele tem a localização GPS, que aí você pode trabalhar com mídias locativas. Tem as saídas, vibração, alto-falante e tela. Pelas saídas, você pode receber os push news, que são os alertas na tela do computador, do celular, por vibração, né? E pelo alto-falante, pode fazer barulho ou não, você que determina se você quer o áudio, e você vai olhar a tela. Os sensores, touchscreen, câmera, microfone, acelerômetro e giroscópio. Touchscreen
é aquele scroll que a gente vai usar, então, para correr a tela ou para pinçar, aumentar e diminuir fotos. Por exemplo, são 13 movimentos que você pode fazer, dependendo do aparelho celular que você tem. Então, a Apple tem realmente mais opções de interação, então, com as mãos na tela do celular. Acelerômetro, gente, é aquele movimento do scroll que você faz para correr aqui, né, com 2 dedos, para você baixar, vamos supor, a barra de rolagem. E o giroscópio é a opção de você virar o seu celular e poder assistir um vídeo. Então, quando a gente fala de texto, você vai ler provavelmente o seu texto dessa forma aqui, na vertical. Já quando você vai ver imagem, ver o vídeo, então, na horizontal. Isso chama-se giroscópio. Aqui, ó, chegou uma notificação para mim do New York Times, não sei se dá para vocês verem. Então, é um assunto que eu acompanho, é um jornal que eu acompanho, e aí, 2 linhas, ele me dá um breve contexto do que está acontecendo. Eu clico, então, nesse link, e ele vai me levar para o site para a notícia completa. Então, essa é uma forma do jornalismo ser interativo e instantâneo também. Vamos falar dos conteúdos. A gente tem aquelas características do webjornalismo e elas continuam aqui, né? E aí com muita força no aplicativo no jornalismo amplificado. Então, multimediático, a gente percebe que o jornalismo, ele só com texto, ele não chama mais atenção, porque ele pode contextualizar o leitor ou o interagente muito melhor, trazendo informações a mais, como uma entrevista por áudio, talvez um vídeo, ou um infográfico online. Eu vi por esses dias uma matéria jornalística que falava sobre cirurgia bariátrica. E a gente sabe mais ou menos como é que funciona, né? Mas é muito difícil da gente explicar isso com texto. Uma fotografia também seria um pouco agressivo, a gente imaginando que tem muito sangue, né? E aí veio esse infográfico online, ele era animado, e ele mostrava diferentes técnicas, desde quando a cirurgia bariátrica foi criada e foi aplicada pela primeira vez, até hoje, as técnicas mais modernas. E ele mostrava assim, um bonequinho, e aí cortava o estômago e tal, tudo por desenho, né? Coisa muito rápida, de 1 minuto no máximo, e deu para entender muito bem o que é uma cirurgia bariátrica e quais as formas, as técnicas adotadas. Então, traz mais para o jornalismo. Realidade virtual e aumentada, excelente. Vi uma reportagem também sobre os refugiados na França, que trazia a possibilidade de você entender como eles viviam, os acampamentos, você podia entrar na vida deles, no dia a dia deles, e a nossa percepção é muito diferente, né, de vê-los daquela forma. Newsgame também, educativo também pode ser. Uma outra reportagem que eu vi com o Newsgame era sobre uma escola de samba. Muito interessante, estava no site da UOL, eles tiraram há algum tempo, mas eu não me esqueci, porque quando a gente fala de uma bateria de uma escola de samba, a gente vê os instrumentos, vê as imagens, mas para quem não é músico, talvez não seja familiar entender qual é o som de cada instrumento musical. E esse Newsgame, ele permitia que você pudesse isolar cada instrumento, e ele mostrava onde é que esses instrumentos ficavam, geralmente, na composição de uma bateria, de uma escola de samba. Então, muito legal, foi muito interessante. Rodrigo falando, a Folha de São Paulo adotou as web stores. Então, ontem estava falando sobre o Prêmio Nobel. Isso aí. Então, são novas mídias, né? Multimediático. A gente precisa fazer com que o jornalismo esteja na vida das pessoas de uma forma muito casual, né? E assim o jornalismo entra para informar. Questão de hipermídia, né? O que é hipermídia e hipertexto? O hipertexto é quando há um acesso de um link apenas para documentos, para texto. Hipermídia é para áudio, para vídeo. Então,
eu prefiro usar o termo hipermídia, então, para a gente ter acesso a documentos, a outros materiais, outras mídias, e até mesmo como resgate de memória de notícias para respaldar o leitor do que ele está vendo. Ubiquidade, então, o acesso tem que estar a partir do dispositivo móvel e da conexão à internet, o conteúdo está lá, basta acessar, a pessoa querer acessar. A personalização, já falei do layout, do design, e também a leitura, a autonomia, né, para que a gente busque aquilo que nos interessa, e não aquilo que o jornal ou a TV acha que nos interessa. Então, buscamos, então, essa personalização. Interatividade, instantaneidade e memória são outras características. Bom, o tempo está indo, vamos falar, então, de jornalismo amplificado, e vou trazer alguns dados para vocês. Na minha pesquisa, eu vislumbrei 6 aplicativos, 3 brasileiros e 3 portugueses. Os portugueses foram porque o meu doutorado Cotutela, a titulação, foi feita parte em Portugal. Então, a minha pesquisa científica precisava trazer uma contribuição para aquele país, já que eu decidi estudar lá uma parte do meu doutorado. Dentre esses, o Observador é o único aplicativo autóctone, ou seja, o único que nasceu já com formato de aplicativo. Os demais migraram. A minha pesquisa contemplou 84 matérias, 1.692 dados diretos, depois nós tivemos os cruzamentos desses dados. Foram 2 semanas construídas para cada aplicativo, né? E para evitar qualquer possibilidade de bolha, né, de um assunto, essa observação se deu durante 6 meses. E eu sempre pegava a 10ª postagem no horário observado. Então, de manhã, à tarde e à noite, sempre a 10ª postagem, porque me interessava também saber sobre os comentários. Vou falar muito rapidamente aqui sobre alguns dados que eu alcancei, e a tese está disponível para que os dados sejam melhor acompanhados. Bom, a gente fala de arquitetura da notícia, a gente não pode deixar de falar de valores notícia, né? O que pauta as nossas notícias nos aplicativos? E aí, a notabilidade e a notoriedade vieram com muita força, e eu me surpreendi com esse resultado, né? Principalmente com notoriedade. O que é de interesse do público ou não? Depois eu separei por aplicativo, né? Estadão, Folha, Globo, Expresso, Observador e Público. A Folha traz um pouco mais de equilíbrio, o Observador maior ainda. Eu confesso que eu não esperava tantas nuances do Observador, que é o de Portugal, e tanta aplicabilidade no que realmente a gente tem buscado no jornalismo, né? Maior interação, maior democratização, novas funções, tudo isso me chamou bastante atenção. O que eles postam, esses aplicativos? 93% do conteúdo foi informativo. Então, praticamente os portugueses colocavam artigos ou conteúdos de crônicas, de análises, mas informativo foi a característica de gênero mais encontrada nos 6. Aqui eu coloquei... perdão, não é esse aqui, gente. É esse aqui. Aqui eu coloquei os formatos das matérias, então, analisadas por aplicativo. Nota, notícia, né, a maior parte. O Público tem artigo aqui, mas reportagens praticamente da Folha, né? A Folha, ela traz algumas reportagens maiores que contemplam maior tempo de investigação e também de investimento. Parece que a gente ainda está na era do impresso, né? Os temas: política, 32% da amostra. A gente estava vivendo um momento político, a gente ainda vive um momento político muito... que palavra usar, né? Um momento político muito difícil no Brasil. Naquele momento não era diferente, né? E a gente percebeu muito
os temas, principalmente nos brasileiros, sobre política, seguido de esporte. Então, parece que é o circo e o pão, né? O quanto a política vira o circo, o esporte vem amenizar a vida da gente um pouquinho. Bom, fonte de notícia. Os portugueses usavam mais do que os brasileiros as notícias de agências internacionais. Reuters, por exemplo, e algumas agências de notícia portuguesa também. Mas a própria redação tem o maior índice, então, de notícias produzidas. No entanto, notícias regionais tiveram pouca abrangência nos jornais, nessas notícias escolhidas. Então, apesar de ser da própria redação, tinha-se um olhar muito tímido para o local, para as notícias locais. Bom, estamos falando de convergência midiática, já tem uns anos, todo mundo conhece Henry Jenkins, né? A convergência, a cultura da conexão, tudo certo. Texto e foto foram os conteúdos com mais recorrência nos conteúdos. Áudio, 0, não tinha nenhum podcast, não tinha nenhuma entrevista por áudio, e vídeo, 1%, tá? Outros aqui, algum link para uma outra notícia, mas sem muitas informações que pudessem contextualizar, então, esse conteúdo jornalístico. Hipertexto, né? Todo mundo fala de hipertextualidade, a gente já está aprendendo na graduação aí como é que a gente faz esses hipertextos. As notícias precisam ter esse suporte, até porque os textos ficaram menores, com as telas menores, e não, a gente não tem tanta hipertextualidade no conteúdo jornalístico. Do conteúdo que tinha, que era 32%, 52% dessa amostra tinha apenas um hipertexto. Um hipertexto. Então, aqui dá para a gente ter uma noção de adoção. Quando a gente vislumbrou a questão da notícia produzida por agências de notícia, nunca havia hipertextos, mas naquelas que tinham na redação. Talvez não tinha como se fazer o link, quando é agência de notícia, para a notícia do mesmo meio, então, do mesmo jornal, da mesma empresa de comunicação. Então, essa é uma explicação dessas notícias de agências não terem hipertexto. A estrutura da notícia. A gente está falando da pirâmide deitada, da pirâmide invertida. Está aqui, pirâmide invertida, 67%. A gente com pouca interatividade, pouca multimídia. Quando a gente encontrou a pirâmide deitada, a questão de hipertextos estavam mais presentes nos aplicativos portugueses. Tá? Atenção aqui para a gente falar, principalmente do Globo. Né? O Globo, ele não tinha quase nada de, por exemplo, 93% era a pirâmide invertida. O Globo, ele não oferece nenhum hipertexto, né? Ele nunca usou a pirâmide deitada. O outro aqui é sobre notas. Então, pequenas notas eu considerei aqui. Mas imaginem que a gente está vivendo um momento de várias possibilidades de qualidade no jornalismo e os meios de comunicação ainda estão ignorando isso, né? O Observador aqui apareceu com 50% de cada formato. A Folha traz um pouco parecido com o do Estadão, mas a gente está bem aquém quando a gente compara os nossos conteúdos jornalísticos amplificados com os portugueses. A memória. Então, a gente entende que os textos são mais curtos e que a gente precisa ter alguns hipertextos, hipermídias, para buscar memória, para contextualizar, fazer o resgate da informação. Não. A memória, ela está escrita no texto. Como resgate, o jornalista faz o retorno ali da notícia na própria narrativa, ignorando, mais uma vez, a qualidade. Participação. Quando vocês tiverem um tempinho, vão no site da Folha de São Paulo e lá tem um regulamento, as normas para você participar da notícia, como é que você pode participar dela.
Gente, é assustador. Se você ler, nunca você vai querer na sua vida publicar nada, porque todo e qualquer problema é responsabilidade sua. Então, me parece que o regulamento de participação diz assim, só falta dizer, não participe, porque você vai ter problemas, né, civis, enfim. Então, participação na notícia. Dados, vídeos, áudio, fotos, 0, em todos os aplicativos. Não é possível mandar. Comentários, poderiam haver, mas, desculpa, não havia opção na notícia. Também vários aplicativos, por exemplo, o Globo, ele permite que você leia a notícia, muita notícia. Ele vai ser trazido na íntegra do impresso, então, grande, com o scroll, a barra de scroll muito grande, e aí você não pode nem participar, nem comentar. É bem travado. Editoriais, também eu percebi uma super segmentação de editoriais, nos 6 aplicativos, 139 no total. Eles traziam para outras mídias, bastante links, outros são realmente muito diferentes, então não deu para fazer uma amostra, diferenciando eles, mas aqui a gente consegue ter uma noção de ciência, colunas e blogs, enfim, cultura, mas muito tímidos, mas no total 139 editorias nos 6 aplicativos. Os movimentos de tactilidade, como eu disse lá, que se permite fazer, então, o scroll, né, o pinçar, que é abrir e fechar, então, uma imagem, rolar, girar, também não é muito aproveitado. A gente tem basicamente aí o scroll, que é o rolar, o toque duplo para aumentar ou diminuir foto, ou o toque simples para escolher, clicar, por exemplo, no Push News e ir para a notícia. Então, a tactilidade nos facilita, então, o consumo desse jornalismo amplificado, porque ele está no dispositivo móvel. Bom, as considerações. Os aplicativos, eles, nós podemos dizer que eles, sim, instituem uma inovação, né, para o jornalismo, porque ele tem várias qualidades que podem possibilitar maior imersão, inclusive com as qualidades, já que a gente falou do webjornalismo. Mas a gente percebe também muita dificuldade de recuperação de informações, não existem buscas refinadas, então isso é um problema de memória. A multimedialidade nos aplicativos é baixa, a memória ela está na narrativa e não em outras mídias. A instantaneidade, principalmente no Push News e com conexão à internet naquilo que você pretende buscar. Personalização, Push News, que é de leitura, layout e arquivamento de conteúdos. Nos apps você pode arquivar algumas matérias, algumas informações que lhe são pertinentes. A hipertextualidade funciona muito como um elemento de baixa adesão ainda, né? Então, acaba sendo, a gente tem notícias fast food, que tem pouco engajamento, pouca possibilidade de interação e uma leitura muito rápida. O touchscreen é um diferencial, né? A participação, gente, eu costumo dizer que essa participação ela não existe de fato, né? Eles deixam você trabalhar apenas, interagir apenas com comentários. Então, se você tem uma informação a mais sobre aquela notícia e você tem um link que vai trazer a atualização, por exemplo, mas é de outro canal, você já não pode compartilhar, eles não permitem. A geolocalização, que é algo que eu acho que o jornalismo deixa escapar, ela funciona para fins comerciais. Quando você faz o download de um aplicativo, ele vai perguntar assim, nós podemos saber a sua localização? Você diz sim na esperança de você ter notícias direcionadas para o seu local. E não é isso que acontece, é apenas para fins comerciais e dados que eles usam. A gente está na esperança de que isso mude. O jornalismo, então, dos conteúdos, né, nativos, adaptados ou novos para esse jornalismo apificado. A gente tem o webjornalismo, jornalismo móvel e o jornalismo apificado. Roger Fiedler, vai falar sobre a mediamorfose, uma teoria da comunicação que fala sobre a evolução desses
meios, da forma de fazer o jornalismo e das tecnologias, como metamorfose mesmo, como evolução das espécies. Já te respondo, Luísa. Bom, os aplicativos portugueses, eles se mostraram muito mais intuitivos, amigáveis, têm mais possibilidades tácteis, usa pirâmide deitada, maior adoção de hipertextualidade, diferentes formas de personalização, muito maiores do que os brasileiros. Dos portugueses, o Observador é o mais inovador de todos, o que trabalha com mais características desse jornalismo móvel. No Brasil, nós temos um conceito mais conservador, muita transposição do impresso ainda e menos possibilidade de interação. No entanto, a Folha tem na sua história todo um processo de, de inovação. A Folha sempre esteve à frente de outros meios de comunicação. E aí, ela mais uma vez se mostra, entre os brasileiros observados, como a que mais investe nisso. Bom, finalizando, né? A gente percebe que os meios de comunicação, apesar de ter à disposição deles tantas possibilidades, a gente vê uma questão muito displicente ainda, né, com relação ao jornalismo móvel amplificado. Pode ser qualificação do jornalista, pode ser custo, pode ser a questão de ser instantâneo, imediato, e aí não tem tempo de produzir um bom jornalismo, o que importa é o furo, né, não é a qualidade. Tudo isso pode acontecer, mas, apesar disso, e essa é algo que me instigou para a pesquisa do pós-doutorado, e é isso que eu quero saber, o porquê, onde é que está a falha. Nossos alunos estão saindo com qualificação para produzir esse jornalismo móvel amplificado, as academias ainda estão paradas no tempo, os nossos professores não sabem como fazer, os nossos jornalistas não sabem. Essa pesquisa é o que eu vou procurar descobrir no pós-doutorado. Mas, apesar disso, eu acredito muito que existem outras possibilidades que o jornalismo pode alcançar. Os wearables, ou seja, aquele jornalismo que você recebe a notificação no relógio que você tem, no pulso, então ele vai te trazer as notificações, essas são as tecnologias vestíveis, o jornalismo já pode atender a isso. O jornalismo geolocalizado, apesar de a gente ter essa tecnologia, ela está presente só nos aplicativos comerciais e não nos jornalísticos. Eu acho que é muito possível que se o jornalismo se aproprie dessa tecnologia para criar um jornalismo mais regional, mais local. E o imersivo, né? A tendência de que a gente tem aí news game, realidade virtual e aumentada, só vai crescer. Penso que claro que a gente não está falando de hard news, mas a gente está falando de reportagens, algumas, como, por exemplo, a Folha fez uma série, depois posso passar para vocês, e algumas demoraram 3 meses para ser produzidas, com uma equipe imensa e de muitos conhecimentos profissionais diferentes. Então, eu acho que esse é o caminho para o jornalismo e espero que não demore muito, a gente precisa evoluir, né? Senão parece que a gente vai ficar parado no tempo com o jornalismo impresso, parece que a gente está com o jornal na mão. Bom, Isa perguntou se a personalização, se ela fosse mais cuidada nos apps, as pessoas consumiriam mais notícias por esse meio. Eu acredito que sim, Isa. Eu acho que ainda existe a questão dos aplicativos, de baixar e ter a questão da memória, né? É um problema nos nossos celulares, memórias grandes, maiores o preço, né? Mas eu acredito que sim, que se a gente tivesse um pouco mais de possibilidade de personalização, o consumo seria maior. Ok. Alexandra, muito obrigada aí pela apresentação. Acho que você coloca uma questão importante sobre o jornalismo contemporâneo, jornalismo inovação, e que tem a ver também com o seu próprio pós-doutorado, né, que é a formação, o quanto nós estamos preparados,
o quanto nós estamos resistindo, né, como profissionais, as próprias empresas, o quanto elas devem investir e o quanto elas devem planejar, né, essas inovações, e como essa audiência, como esse leitor, né, ele pode ter mais acesso, até em razão das próprias desigualdades que nós observamos. Os dados que você trouxe são dados muito reveladores, né, sobre uma situação que a gente não imagina na nossa urbanidade aqui, no acesso que nós temos à tecnologia móvel e também a uma banda larga, né? A gente não imagina como há desertos, né? Desertos em todos os sentidos, desertos em relação ao acesso, né? Ao acesso à informação, ao acesso tecnológico, e também vários outros desertos que você mostra quando você aponta, por exemplo, a ausência de um jornalismo de proximidade, um jornalismo hiperlocal, né, que trate efetivamente dos assuntos da própria localidade, que de alguma maneira acaba sendo diluída, né, sufocada por uma publicidade insistente, que não nos ajuda muitas vezes, né, naquilo que nós precisamos, na prestação de serviços que o jornalismo deve trazer, né, no seu conteúdo, e que também nos impede, né, de conhecer a nossa própria vizinhança. Então, tem várias questões aí que você trouxe, do ponto de vista de formação, do ponto de vista das ofertas que nós temos, do acesso à tecnologia e dessa recepção, né? Eu certamente que precisaria de uma literacia, um letramento midiático informacional, inclusive, para poder acessar todas essas possibilidades que o hardware, né, o dispositivo nos oferece, e o software também. Então, o seu doutorado, ele problematiza isso, né, trazendo esses dados, e nos revela alguns caminhos que talvez nós tenhamos de tomar. Eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa, trazer uma questão que eu acho que é uma questão que tem sido amplamente debatida pelos profissionais de jornalismo, pelos pesquisadores, lá na Casper Libero também, no programa se discute muito isso, né, a questão dos algoritmos e as plataformas das redes sociais, né? A gente tem aí uma pesquisadora, a Vandick, que recentemente lançou um livro, em 2018, sobre a sociedade da plataforma, né? E alguns aspectos são apontados por ela, não objetivamente em relação ao jornalismo, mas ao comportamento desse sujeito que vive numa confusão de socialidade online, offline, né? Então, há também uma restrição desse repertório a partir das próprias possibilidades e opções que as plataformas nos oferecem, e nos apropriando um pouco disso em relação ao jornalismo, uma recente pesquisa também que foi divulgada e feita por uma pesquisadora da Colômbia, diz o seguinte, que nós perdemos o controle da informação com esse regime de plataformas, né, que dissemina as informações pelas redes sociais. Então, o jornalismo, ele perdeu uma característica que é um conceito fundante, importante, que é a disseminação, a difusão da informação. Então, hoje as pessoas se sabe, inclusive pelos diversos relatórios da Reuters, que o acesso a essa informação o acesso à informação jornalística é feito pelas plataformas. Isso tem causado vários problemas, porque você inviabiliza, inclusive, o próprio site, né? Os portais, as pessoas vão pouco aos portais para coletar informação, os portais se transformaram, né? Há várias ofertas de várias coisas que você pode comprar, você pode fazer várias coisas, porque oferecer informação só num portal deixou de ser interessante na medida em que as pessoas abrem as informações pelas redes sociais. Você acha, né? Desculpa esse preâmbulo longo, mas você acha que, por exemplo, o Web App, né?
essa possibilidade de se ofertar informação, né, pelos web apps, nos ajuda a ter eu não diria, a palavra controle é ruim, mas é um domínio maior desse processo, conhecer melhor os nossos leitores, porque na medida em que as notícias são disseminadas pelas redes sociais, a gente desconhece, a gente não tem essa informação, mesmo porque as redes sociais não abrem, né, o jogo, né? Ao mesmo tempo, você se descapitaliza, né? Porque o dinheiro fica com as plataformas, né? E a publicidade não, esse tipo de publicidade digital não sustenta, né? Os banners não sustentam o jornalismo. Então, eu queria ouvir um pouco de você uma análise, né? O que você acha a respeito disso? Eu acho que os web apps são uma tentativa dos meios de comunicação jornalísticos, então, de trazerem o público de volta. Eles identificaram que o grande problema dos aplicativos é que eles ocupavam espaço nos dispositivos, nos celulares das pessoas. E esse é um problema, né? Então, eles resolveram mesclar as duas coisas, deixaram um site mais atraente, e aí, como o web app permite que você baixe um atalho na tela do seu celular, claro que você tem que ter o acesso à internet, mas de alguma forma eles tentam canalizar para a plataforma deles esse público de volta, né? Então é uma saída, uma adaptação. Vamos falar que é uma mídia-morfose aí, de novo, que a gente percebe. Uma mídia-morfose, né? Eu acho que os aplicativos em si, eles oferecem muito mais possibilidades de interação, eu gosto mais de lidar com os aplicativos, mas os apps, eles não vão ocupar memória, então talvez eu abra mão de algumas características e vou para lá. Por que as redes sociais ainda são mais atraentes? Porque eu estou lá na minha barra de rolagem e de repente a notícia aparece para mim. Né? Então, eu vou me informando em pequenas doses e de uma forma muito natural. Ao contrário do web app, ou dos apps, ou do site, eu preciso ir até eles para poder buscar essa informação. Né? Então, realmente, eu tenho que parar para entender. Outra solução que eu acho que os meios de comunicação fizeram foi com os push news. Então, pera um pouquinho. Vamos lembrar o interagente de que a notícia está ali. Como é que a gente faz isso? Ele coloca um alerta lá sobre os temas que ele quer, os temas de interesse, a localidade, e aí vai para a tela dele e ele vai se informando e funciona muito bem, eu tenho meu público. Ele vai clicar lá no meu link e vai para o meu site. Então, é uma pequena lembrança, assim, é uma pílula informativa. Ó, tá aqui um pouquinho da notícia, mas vem aqui e vem saber mais. Por que não deu certo Por que não deu certo nas redes sociais? Por conta dos algoritmos, né? O Facebook bloqueia, então, esse acesso orgânico, esse alcance orgânico, e aí acaba sendo inviável para os meios de comunicação estarem lá. Né? A gente percebe que teve um momento que eu pelo menos acessava meu Facebook e eu tinha vários meios de comunicação, vários jornais ali com notícias. Teve uma época que a Folha usava, tudo era urgente, né? Vinha tudo com vermelho, toda hora eu já falei, meu Deus, quanta coisa urgente, né? Não é nada disso, mas era um jeito de chamar a atenção no meio de todos aqueles posts. Então, penso que é uma forma uma tentativa dos meios de comunicação tentarem atrair de novo esses interagentes. Muito legal. Eu queria fazer mais uma questão, mas antes eu só vou dar um aviso para os participantes, aqueles que quiserem certificado, a Isabel disponibilizou um formulário para ser preenchido, então quem tiver interesse, esse formulário vai ficar disponível até o final dessa nossa conversa aqui com a Alexandra. Eu queria perguntar mais uma coisa para você, depois eu passo as perguntas dos participantes. Você falou em dados sobre consumo de informações em aplicativos. Aí você falou primeiro de compras, depois de viagem.
Você tem alguma informação sobre os apps jornalísticos, né? Eles têm alguma posição ou eles nem aparecem? Não, eles não aparecem. Quando eu fiz a investigação, até para se chegar a essas 3 amostras, elas não foram aleatórias. Então, assim, Folha tem relevância. Qual é a relevância da Folha? Então, eu peguei os dados na Associação Nacional dos Jornais, a NJ, busquei pelos jornais que tinham maior publicação diária de exemplares, ainda considerando o impresso. A partir disso, eu peguei os 10 maiores e busquei na Apple Store, no Google Play, quais meios tinham o aplicativo disponível. Para minha surpresa, os primeiros, que, se eu não me engano, era de Goiás e um de Minas, que tinham publicação maior do que Estadão e Globo, não tinham aplicativo. Então, foram deixados de lado a mostra, porque não tinha essa plataforma. Então, os 3 foram Folha, Estadão e Globo, nesse sentido. Mas como é que eu busquei isso? Eu fiz a correlação. Aqueles que tinham maior tiragem impressa com maior número de downloads por plataforma. Foi uma busca manual, porque nós não temos. Quando a gente busca os 100 aplicativos mais baixados por temas, ou 50, o jornalismo não é citado. A gente percebe que existem portais, por exemplo, o G1, o R7, mas aí tem telenovela inclusa, tem outros interesses, é um portal, então não se trata só do jornalismo. Mas não tem dado, foi manual mesmo a busca. Nossa, que impressionante, né, Alexandre? A gente imagina que as pessoas baixem muitos aplicativos para tudo, né? Mas para notícia isso está um pouco longe, né? Das estatísticas aí que apresentam compras e viagens como os 2 principais itens. Muito interessante. Bom, eu vou passar, Isabel, se você puder encaminhar, então, as questões. Tem uma primeira questão aqui do Matheus Sestari. Cunha. O grande consumo de informações pelas redes sociais digitais pode prejudicar o desenvolvimento desse jornalismo apificado, na medida em que a participação ocorre diretamente por lá. Se houvesse uma regulação, poderíamos forçar a barra para um processo de apificação? Obrigada, Matheus. Matheus, obrigada pela pergunta. A gente respondeu uma parte aí, falando já com a professora Marli, no sentido de que existem os algoritmos, né, das redes sociais, que elas não vão dar espaço para que esse jornalismo flua, né, não vai dar acesso a essa democratização. Então, eu acho que a gente já pode descartar essa questão de redes sociais, a não ser que haja engajamento. A gente sabe que o engajamento é investimento e o jornalismo não vai fazer isso para todas as notícias, e pensando que a abrangência, né, de um Facebook não vai ser local, vai ser nacional, então é inviável. O jornalismo apificado ou web app, que eu prefiro chamar de apificado também, eu coloco nessa classificação, eu acho que é uma tendência, principalmente o web app, né? No sentido de que o impresso a gente não vai ter. A gente não tem redes sociais. Muita gente já não tem televisão em casa e não vai acessar. O rádio, talvez ali um canal de notícia indo para o trabalho ou voltando, né? Estou escrevendo um artigo sobre podcast e jornalismo, e a gente percebe que nesses momentos, a gente também tem momentos que a gente ouve o rádio, mas a gente não fica constantemente ligado, né? Trabalhando com fone e com o rádio. Então, eu penso que não tem como ter uma regulamentação dessas redes sociais, porque são coisas particulares, são empresas, né? Então não tem como a gente forçar uma barra. Eu acho que a decisão vai, então, para cada meio de comunicação para tentar buscar esse público. E aí existe uma questão de cultura também, né? O rádio chegou, a televisão chegou, o rádio vai morrer. Não morreu, né? A internet chegou, o impresso vai morrer. Eu acredito que não, acho que tem um público ainda. A gente pode falar de local, né? Tem muitos jornais. Eu estou aqui em Maringá, no Paraná. Então, a gente tem cidades pequenas. Eu tenho alunos que são donos de jornais que são de cidades micro. Por quê? A televisão não traz os acontecimentos daquelas cidades no telejornal, que é regional. Eles querem coisas locais. Aí os blogs ganham espaço. Então, a gente vai se adaptando à evolução dos meios, né? Mas eu acho que forçar a barra não é possível a gente dizer isso, mas é uma questão cultural que vai mudando sim com o tempo.
Deixa eu aproveitar o gancho antes de a gente encaminhar a outra questão. Aproveitando aí, você falou de que nos apps, nos aplicativos, não se explora a linguagem do webjornalismo, que há um aproveitamento muito limitado. Eu queria fazer uma pergunta relacionando o comportamento de consumo, né? Comportamento de consumo em relação ao jornalismo móvel tem uma particularidade, né? Que é exatamente essa que você trouxe, né? Que a pessoa está em movimento e está consumindo nos diversos locais. Essa condição, Alexandra, de recepção desses conteúdos, elas não podem, eu não diria limitar, que é a primeira palavra que me veio à mente, mas elas não podem, por exemplo, o fato de você consumir mais notícia seria uma questão mesmo do comportamento da audiência e da própria condição, né, do jornalismo móvel? Seria possível que se usasse news games, a realidade ampliada, a realidade virtual, para incrementar essas notícias? Você acha que esse consumidor, né, esse sujeito, esse cidadão, vamos tratar como cidadão, né, ele vai consumir esse tipo de conteúdo estando em movimento? Esse conteúdo que a gente fala de realidade aumentada, virtual, news game, provavelmente o news game sim, né? Só abrindo um parênteses, do público que tem internet móvel e como usa, no doutorado, existe um dado de que a classe A e B usa esses dados móveis mais para localização, ou seja, Waze, Google Maps, né? As classes C, D e E usam para entretenimento e jogos. Então, acho que, neste caso, cabe esse jornalismo de news game, porque ele é muito interativo. Essa série que eu falei da Folha, e tem uma do Rio em Transformação, e tem uma da usina Belo Monte, que é maravilhosa a reportagem, essa que levou 3 meses, se eu não me engano, 30 profissionais de diferentes áreas imersos lá para produzir. E aí ele tem o Folha Cop, se eu não me engano é esse o nome, que é um helicóptero é um game que você vislumbra toda a usina por cima, né, para você ter uma noção da dimensão. Então, acho que sim, que esse jornalismo móvel ele pode trazer isso por conta da mobilidade. No entanto, banda larga, senão não vai funcionar, não vai carregar e vai travar. A gente sabe que deu 3 segundos ali, a gente vai fechar, a gente não tem mais paciência, né? E a gente tem um problemão de banda larga aí, porque ainda não é uma coisa acessível, a gente viu na pesquisa, né? A grande parte diz que não acessa por conta disso. Mas eu acho que outras coisas como realidade virtual e aumentada, talvez a gente tenha mais adoção disso, mais interação, quando a pessoa está na casa dela ou está no escritório, um pouco mais calmo. O que atrapalha também, a gente está falando de toda uma democratização e todo um contexto social, né? A gente tem muito problema de assalto no Brasil, né? De violência. Então, esse é um outro entrave do jornalismo móvel que a gente falando de Brasil, que a gente precisa considerar. Então, qual é a orientação? Estou com o celular, eu vou estar em lugares seguros. No ônibus talvez não seja um lugar tão seguro, né? Então, eu acho que é um fator necessário de ser discutido, porque ele pode, sim, mudar a concepção de recepção. Ótimo. Muito bem, acho que, Isabel, a gente tem mais um tempo para uma questão. Você tem ainda alguma questão aí? Assim, do Carlos. A LGPD pode ter interferido no fato dos web apps tomarem o lugar dos aplicativos de notícia? Oi, Carlos, tudo bem? A Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que sim, que pode ter interferido, né, para que isso acontecesse, sim. Eu não tenho dados que eu possa te apresentar, porque a gente fala de ciência, a gente não fala de achismo.
Então, nesse momento, eu não tenho esses dados, mas a minha opinião como pesquisadora, sim, que pode ter interferido e ainda vai interferir mais nesse sentido. Temos mais uma pergunta aqui, da Liz Araia. Pensando na ampla problemática do acesso e relacionando com o nosso trabalho de extensão nas universidades, como podemos pensar nos meios comunitários para fortalecer juntos esse jornalismo amplificado? Muito obrigada pela palestra. Liz, obrigada pela pergunta. Oi, Liz, obrigada, viu? Bom, eu acho que sempre que a gente fala de comunicação e os meios comunitários são sempre um desafio, né? Meu coração transita, minha pesquisa também passa pela comunicação comunitária. A gente precisa democratizar, a gente precisa dar vez e voz para todas as pessoas. Eu acho que, nesse momento, a gente ainda está numa fase anterior, quando a gente fala de comunitário, por conta do custo, né? Então, a gente vai para as web rádios, a gente vai para os blogs, né? Muitos ainda para a questão do jornal impresso, como forma de manutenção desse lugar, dessa possibilidade de vez e voz. Eu acho que ainda nós não temos força e nem recursos para trabalhar com esse jornalismo amplificado. Eu acho que um desafio muito grande, a gente fala muito das nossas universidades públicas e também as privadas, que desenvolvem trabalhos incríveis, né? Tentar fazer com que isso se torne real para esse público, para esses meios comunitários. Então, acho que a universidade, os alunos, os professores podem ajudar a tornar isso real. Nesse momento que a gente tem esses webs, é muito mais fácil eles terem acesso do que nos aplicativos para iOS e Android nas lojas. Então, é uma forma de democratizar. A gente precisaria aí de jornalista, de um programador, mas eu acho que trabalhando uma interdisciplinaridade, né, dentro da faculdade, em trabalho de conclusão de curso ou projetos de extensão, acho que sim, é possível. Muito legal você colocar, a Liz colocar essa questão, né, da comunicação comunitária. Hoje mesmo de manhã eu estava acompanhando o encontro da professora Cecília, do Comune, né, e a Ana Valim, que é uma pesquisadora que discute essa questão da comunicação comunitária, ela colocou muito essa questão, né? Por que a gente não consegue... A gente tem um problema que é do acesso, vários problemas, né? Mas também há um outro problema da própria relação entre essas iniciativas, né, comunitárias, dos próprios atores sociais que atuam nesse universo, que inclui a própria universidade, né, que inclui também os alunos, né, e a gente precisa de estímulo a projetos de extensão, e a gente precisa dialogar também com a sociedade, né, de maneira que possamos viabilizar esses processos e aí, obviamente, caminhar, né, ao encontro dessa democratização, que é um tema que eu ouço desde sempre, lá atrás, imagina, eu já tenho trocentos anos aí de, né, de percurso, eu nem vou dizer quantos, mas é uma das questões que mais nos aflige, né? Como a gente pode proporcionar, como que a gente pode estimular, como nós podemos pressionar, né? E participar de um processo que busque efetivamente a emancipação social, né? E a cidadania midiática, que a Alice, né, fala bastante, que a Alice nos trouxe aí em uma das nossas reuniões, né? Essa cidadania comunicativa, midiática, ela é tão necessária, né? Num mundo como esse que nós vivemos, que não dá para a gente postergar esse debate. Bom, a gente gostaria de ficar batendo papo, mas sabemos que todos estão
muito intensamente conectados o dia todo, né? A gente tem várias atividades por conta da pandemia nessa conexão, e eu tenho feito isso com os convidados sempre. A gente respeita esse horário de 1h30, a gente está chegando, né, a essa 1h30 de contato após a sua palestra e também as questões que forem encaminhadas. Mas quem tiver mais questões, quem quiser encaminhar as questões, a gente pode passar para a professora Alexandra, né, responder. E eu acho importante, Alexandra, você disponibilizar também o link do seu trabalho. Acho que a gente precisa falar sobre isso, porque parece que a gente está falando só sobre tecnologia, mas no fundo e no raso, até por conta da sua formação e da sua trajetória, né? E das nossas conversas todas nesses últimos anos, nós temos um compromisso, né? Que é um compromisso de discutir, né, o acesso, da democratização, da informação tão necessária para a gente poder viver num mundo como esse. Então, eu reitero, né, os agradecimentos, tanto do Emancipajor, quanto da ABPCom, por você ter atendido o nosso convite, você ter arrumado aí um espaço na sua agenda. A gente sabe que você corre bastante, então a gente agradece por essa oportunidade de discutir um tema tão necessário, tão importante, né? E aí, também agradecer a presença, né, virtual, nas questões e também nas interações que ocorreram durante esse momento, a todos que estão aí conectados. Nós vamos disponibilizar essa palestra, né? Depois nós vamos divulgar essa palestra para as pessoas poderem ter acesso. E quero agradecer também o apoio maravilhoso de sempre da Isabel, a Isabel Mel, né, que também é pesquisadora do nosso grupo, enfim, e ao Carlos Humberto, reiterando também, né, pela parceria na ABPCom. Eu não sei se a Isabel tem algum aviso para passar, Isabel? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Acho que não, acho que é isso. Isabel, quer falar alguma coisa? Tudo certo, ela falou tudo certo, então, ela que dirige tudo aqui, ela que sabe de tudo. Então, um abraço imenso. Você quer falar alguma coisa para finalizar, Alexandra? Deixar o seu contato? Eu quero agradecer de novo, Marli, seu convite. Imagina. O apoio da Isa, que deu todo o suporte, o Carlos. Tenho o prazer de ter vocês três aí como parceiros de pesquisa, Isabel e o Carlos como parceiros de trabalho também, né? De trazê-los para trabalhar perto. Eu acho que assim, a gente tem que discutir mesmo ciência, comunicação, jornalismo, democratização, cidadania, educação, né? Mais do que nunca. E quando a gente fala de tecnologia, é tudo muito lindo, mas é tudo muito excludente também. A gente precisa entender como fazer esse jornalismo e entender o que acontece com os nossos... Eu não falo receptores, mas eu gosto de falar interagentes, porque a gente sempre interage, né? Então, assim, agradecer mesmo de coração o convite, me sinto lisonjeada, sabendo quem você é, a tua importância como pesquisadora, e que essa parceria dure sempre. Sempre, sempre. E aí a gente depois quer saber do resultado dessa sua pesquisa de pós-doc, né? Você volta aqui para conversar com a gente. Um grande abraço, Alexandra. Obrigada, Marli. Um abraço a todos. Tchau, gente.